Olá, eu sou o seu professor de desenho geométrico, Valmir Pires. Vamos começar com a nossa aula de hoje falando sobre a parte de instrumentação de desenho geométrico. Nessa aula nós vamos utilizar alguns instrumentos e vamos falar o que é um transferidor, o que é uma régua, o que é um esquadro, o que é um compasso, para que serve esses instrumentos. Mas antes, eu peço para você, meu caro aluno, que dê um like, compartilhe esse nosso vídeo, tá certo? Olá, meu caro aluno, iniciando agora a nossa parte da aula de instrumentação de desenho geométrico, nós vamos começar falando sobre o nosso transferidor. O transferidor, ele é um instrumento para medir ângulos compostos por uma escala circular. Então a gente tem aqui o sentido horário, tá ok? Que é da esquerda para a direita, e o sentido anti-horário, que é da direita para a esquerda. Utilizando o nosso transferidor para medir um ângulo de 60 graus, no sentido horário, nós fazemos esse seguinte procedimento. Nós temos aqui o centro do transferidor, vamos registrar aqui o zero e partindo do zero, iremos até 60. Então, nós vamos agora com duas semi-retas. Partindo da origem, nós vamos traçar um pequeno arco. Esse ângulo, ele mede 60 graus no sentido horário. Fazendo esse mesmo procedimento para o sentido anti-horário, nós temos o nosso transferidor, colocamos aqui o centro, o zero que fica agora aqui na direita, iremos até o ângulo de 60, marcamos a medição aqui, 60 graus. Nós vamos traçar aqui duas semi-retas, aqui e aqui, um arco, 60 graus no sentido anti-horário. Dando continuidade, nós temos aqui uma régua. A régua, ela é um instrumento básico utilizado para traçados de reta, semi-retas e segmentos de reta. Nós vamos utilizar aqui a nossa régua, fazendo o primeiro traçado, que é uma reta. Vamos nomear essa reta aqui de S. Vamos fazer aqui um traçado agora com uma semi-reta, utilizando a nossa régua, ele serve também para isso. Vamos colocar aqui uma origem e uma reta. Vamos chamar essa reta de R e chamar aqui a origem, nomeando o ponto de A. E agora um segmento de reta, vamos nomear as duas extremidades com os dois pontos A e B e vamos dimensionar agora esse segmento de reta. Nós temos aqui um segmento de reta de 30 centímetros. Vamos nomear aqui o ponto A e nomear aqui o ponto B. Então a régua serve para fazer esses traçados. O nosso compasso, ele é utilizado para traçar circunferências de ângulos, como também arcos, aberturas, tá certo? De arcos, como por exemplo, vamos fazer aqui a nossa circunferência, aqui. Esse aqui é a ponta seca, aqui seria o nosso grafite. Vamos fazer aqui a nossa circunferência, isso serve o nosso compasso para fazer a nossa circunferência, como também pequenos e grandes aberturas de arcos, tá certo? Pequeno arco, grande arco, ok? Então isso serve para fazer pequenas e grandes aberturas de arco. Agora nós vamos falar dos nossos esquadros. Nós temos dois. O primeiro esquadro é um esquadro retangular, que é esse esquadro aqui. O outro esquadro é um esquadro isósceles, é esse esquadro aqui. A utilização desses instrumentos, eles são instrumentos básicos utilizados para traçados técnicos de retas paralelas e retas perpendiculares. Utilizando esses dois
esquadro, nós vamos fazer inicialmente aqui o nosso traçado de uma reta perpendicular. Nós pegamos um esquadro, o primeiro, colocamos aqui o nosso segundo esquadro. Aqui nós temos aqui a junção deles dois, formando um ângulo de 90 graus. Ele serve para fazer esse traçado de um ângulo de 90 graus. Aqui, esse ângulo é 90 graus. Como também retas paralelas. Nós pegamos aqui, apagando essa parte aqui desse arco, que nós vamos utilizar essa área aqui do quadro. Vamos fazer agora o nosso traçado de retas paralelas. Utilizando os dois esquadros, nós temos o seguinte. Nós colocamos aqui o nosso esquadro, e aqui, e nós vamos traçar a nossa primeira reta. Nós vamos deslizar o nosso esquadro e você vai perceber que ele vai ter, tá certo? Em contato com os dois esquadros, vão formar retas paralelas. Então ele serve tanto para o traçado de retas perpendiculares, como também para traçar retas paralelas. Pois bem, meu caro aluno, essa aula é por nossa conta. Se você quiser aprender mais sobre desenho geométrico, acesse o nosso site, o nosso canal, compartilhe, dê o like. Está aqui a aula de número 1, instrumentação de desenho geométrico.